E chegou o Potencial 5 e no meio de tanta gente incrível que apareceu por lá, eu tô muito feliz que o meu Twitter de artista apareceu por lá. E eu tô muito feliz, não sei nem como descrever. Bem-vindos ao Sofá Pixel. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a emoção que eu senti no momento que eu tava lá. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Digo por ter essa atitude de unir as pessoas para um bem maior, digamos assim. Eu não pude agradecer adequadamente no momento da live. Na verdade, eu não soube o que falar, eu simplesmente falei muito obrigado e foi quase que isso. E eu dei uma divulgada assim nas minhas commissions, mas isso é detalhe. Pra quem não sabe, a cada 100 mil inscritos o Digo tava fazendo um quadro chamado Potencial. Eu imagino que vocês devem conhecer, porque, bem, ele é um cara mais conhecido, as pessoas conhecem ele. E com isso ele dá a oportunidade de muita gente aparecer. No começo eram só youtubers e depois ele abriu pra artistas de Twitter. Eu gostaria de agradecer a Arina, que se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Porque quando eu fui preencher o formulário, eu tinha duas opções, né? Eu podia ou colocar o Sofá Pixel, ou eu colocaria meu Twitter de desenhos. Só que ela ofereceu preencher o formulário dela, colocando meu Twitter de desenho, enquanto eu preenchi o meu formulário colocando o Sofá Pixel. E, bem, tecnicamente quem foi escolhido foi o formulário dela, então se ela não tivesse me inscrito, se ela não tivesse oferecido a me inscrever nesse procedimento, eu não teria sido selecionado. Isso pra mim é uma coisa muito gratificante. Eu sinto uma grande emoção por ter sido valorizado como desenhista, porque eu passei muitos anos da minha vida achando que eu não tinha talento. Eu lembro de eu, chorando de madrugada, porque eu via outros artistas, às vezes mais novos do que eu, conseguindo tantas coisas incríveis, e eu achava que tinha algo de errado comigo, e que por mais que eu praticasse, eu nunca ficaria tão bom quanto eles. Mas eu comecei a entender que a questão não era talento, e sim uma questão de saber o que fazer, saber o que estudar, o que praticar. E quando eu notei isso, as coisas começaram a se encaixar melhor. Eu também comecei a aceitar melhor as coisas. Isso refletiu bastante em como as pessoas hoje em dia se sentem felizes com a minha arte. Isso é gratificante demais pra mim. Eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar, eu não chego nem aos pés de muitos artistas incríveis que eu conheço. Mas sentir que eu tô no caminho certo é uma coisa maravilhosa pra mim. Eu tenho vontade de trabalhar com animação. Há anos atrás eu tinha tentado criar um canal de animação. O nome dele é Eminência do Fim, inclusive o canal ainda existe. Na época eu me frustrava bastante com o YouTube, porque você sabe, né, o YouTube não gosta muito de canais de animação, porque não tem como manter frequência. E eu ficava meses pra postar um vídeo e eu quase não tinha resultado, e isso me frustrava. Mas com aquele canal eu simplesmente decidi fazer aos poucos. Quando surgisse um tempo eu ia adiantar um pouquinho mais, até sair um resultado que eu gostasse, que eu me sentisse orgulhoso e que eu estivesse a fim de postar. Tanto é que eu fiz aquele reboot. Quem olhar o canal, vocês devem ter visto que eu refiz a abertura e eu refiz a história toda do negócio, só que eu não postei o primeiro episódio ainda. E tô só esperando os atores de voz me passarem as falas dos personagens pra eu poder começar a animar. E quem sabe algum dia eu volte a postar, e se isso acontecer, eu vou avisar todo mundo daqui, vou avisar todo mundo do Twitter. Bem, eu também queria falar um pouquinho sobre a iniciativa maravilhosa que foi o Potencial do Digo. Que com isso acaba o Potencial. Já chegamos na 5ª edição e essa foi a última. É uma coisa maravilhosa. E inclusive eu tinha comentado na call lá como que essa iniciativa criou essa comunidade. Bem, quando eu decidi criar o Sofá Pixel, eu simplesmente estava querendo fazer um canal para eu poder me expressar. E eu não conhecia muito a comunidade de comentários, de opinião, de reflexão, etc. Essa comunidade que nós temos aqui. Eu não conhecia muito. Inclusive, eu não conhecia o Digo quando eu soltei a ideia do Sofá Pixel. Tanto é que o Sofá Pixel foi criado ano passado. E eu acho que eu não conhecia o canal do Digo na época. E talvez ele ainda estivesse bem no comecinho. Eu realmente não lembro. Mas foi no começo de 2019. Só que aí eu parei com o canal. Fiz literalmente, postei só um vídeo. E depois eu voltei agora em 2020. E aí eu fui procurar por gente que tinha esse mesmo modelo, sabe? Pra entender, como que eles fazem, o que eu poderia fazer pra melhorar e tudo mais, pra poder, sabe, fazer uma autocrítica, né? E com isso que eu conheci o canal do Digo, que eu conheci o resto das outras pessoas e, consequentemente, também conheci o Lonely, que atualmente ele edita os vídeos pra mim. Aí vocês devem estar aqui pensando, pô, Lucas, por que você não edita seus próprios vídeos? Bem,
A justificativa é simples. Fazer os desenhos são uma coisa que toma bastante tempo. Eu gosto muito de fazer desenhos, só que editar também toma bastante tempo. E eu não sinto a mesma paixão por editar do que por fazer os desenhos. Então eu optei por fazer desenhos, vender commissions, e com esse dinheiro de commissions eu pago um editor e assim eu posso manter as duas coisas. Isso acaba sendo uma experiência bem melhor pra mim. Eu consigo equilibrar tudo. Voltando um pouco pra experiência do potencial, eu acho até um pouco engraçado como que a imagem do Midoriya pro canal do Digo encaixou perfeitamente para ilustrar o potencial. Mas por quê? Porque se vocês já assistiram Boku no Hero, vocês sabem que a ideia do poder do Midoriya, que é o One for All, é um poder que é cultivado através de gerações e passado para outras pessoas. E eu sinto mais ou menos isso em relação ao potencial, porque depois do potencial, muitos outros canais que cresceram através do potencial decidiram criar seus próprios potenciais e assim ajudar outros canais. Ou seja, o Digo, com o poder que ele cultivou, no caso, as coisas que ele fez, que ele cultivou, passou para outras pessoas que também cultivaram isso e passaram adiante. E eu acho que essa é a melhor mensagem que o potencial pode passar. A gente tá numa época do YouTube em que as pessoas competem entre si e vê o Digo indo contra a maré e entendendo que você não precisa competir no YouTube, você pode muito bem crescer junto de pessoas que fazem um conteúdo legal. Não apenas YouTube, mas no meu caso e de outros artistas também, de Twitter ou de qualquer rede social. Você às vezes não precisa competir, sabe? Uma pessoa ela não vai deixar de ver o seu canal porque ela viu o canal de outra pessoa. As pessoas elas podem trabalhar juntas e crescer juntas. E isso eu acho que é uma mensagem linda que ele fez. E eu também queria agradecer a todas as pessoas que me deram apoio, não é? A todos os meus amigos. Gostaria de agradecer o Erushido, que ele me deu de presente esse ícone que eu uso até hoje aqui como canal. Esse sofazinho pixel, eu acho ele lindo e, sei lá, eu adorei esse presente. Gostaria de agradecer também a Sté, que ela deu um gritinho de empolgação no momento que eu fui anunciado no vídeo e aquilo me deixou muito feliz. Ela também tava dando muito apoio pra mim e basicamente todo mundo que viu as coisas que eu fazia e me ajudava, sabe? Eu tô muito feliz e eu tenho vontade de agradecer tanta gente e não tem como agradecer todo mundo, mas muito obrigado.